Olá, eu sou o Padre Rodolfo e nós estamos aqui neste canal de comunicação partilhando com vocês um pouco de algumas leituras que fizeram parte da minha trajetória, da minha vida, me ajudaram a ser um bom leitor. Eu não digo que sou um bom leitor porque leio bastante e leio de tudo. E respondendo a alguns questionamentos, às vezes as pessoas perguntam qual foi sua trajetória, quais são as leituras que te marcaram. De fato, eu leio bastante e há muito tempo, não só devido à carreira acadêmica, a ser professor, mas também porque a leitura é algo que me faz bem, me preenche, então gosto bastante de ler. E esse espaço que nós estamos tendo aqui, uma vez por mês, é um espaço de partilha dessas experiências literárias. Nós já fizemos 2 vídeos. Este vídeo está atrasado, porque meu mês de agosto foi bastante atarefado, mas este livro é a minha indicação do mês de agosto para vocês. Então, nós vamos começar a falar deste livro, que na minha opinião é um monumento. Sua autora, ela já publicou outros livros, ela é uma jornalista e escritora. E ela escreve de uma forma um pouco diferente, porque ela procura capturar depoimentos de pessoas. E ela traz esses depoimentos depois para o livro, ela compendia esses depoimentos de pessoas que viveram momentos dramáticos da história humana, da história do seu povo. E o livro com o qual ela entrou no Brasil, não é? É este livro que eu partilho com vocês, que é o livro chamado As Vozes de Chernobyl. A autora é a Svetlana, o sobrenome dela é difícil, Alexievich. Svetlana Alexievich. Publicado pela Companhia das Letras. Esta autora é Prêmio Nobel de Literatura de 2015. E, de fato, o livro que ela escreve não é um livro de ficção, não é um livro de romance. Ela não construiu uma história, mas ela parte da história oral, da experiência das pessoas a respeito de um momento da história. Este livro, que é o livro com o qual ela entrou no Brasil e acabou ficando conhecida, e depois outras obras suas, muito parecidas no formato de escrever, também foram publicadas pela Companhia das Letras. Este livro trata sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Então, partilho com vocês algumas informações importantes. Em 26 de abril de 1986, uma explosão seguida de incêndio na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da finada União Soviética. Então, a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, provocou uma catástrofe sem precedentes em toda a era nuclear. Uma quantidade imensa de partículas radioativas foi lançada na atmosfera da União Soviética e em boa parte da Europa. Em poucos dias, a cidade de Pripyat, fundada em 1970, teve que ser evacuada. Pessoas, animais e plantas expostos à radiação liberada pelo vazamento da usina padeceram imediatamente ou nas semanas seguintes. Tão grave quanto o acontecimento foi a postura das autoridades e dos gestores soviéticos. Esquivaram-se da verdade e expunham trabalhadores, cientistas e soldados à morte durante os serviços de reparo da usina. Pessoas comuns, que mantinham a fé no grande império comunista, recebiam poucas informações numa luta inglória
uma luta inglória para combater o inferno, né? O inferno do acidente nuclear. A morte chegava em poucos dias. Com sorte, podia-se ser sepultado como um patriota em jazigos lacrados. Por meio de muitas vozes, viúvas, trabalhadores, soldados, operários, esta autora, jornalista, a Svetlana, ela captura olhares diferentes a respeito desta mesma situação, a respeito deste episódio e deste momento. É um livro que marcou a minha história de leitura, não só por ter um aspecto histórico muito latente, muito forte, que fala, né, de um episódio da história da humanidade que nós não queremos ver acontecer de novo, um descaso com um material tão danoso que é a energia nuclear, uma falta de cuidado, uma falta de zelo, um descaso com as pessoas. A gente não quer ver isso de novo, né? Então é um tema que vale a pena ser lido e relido e revisitado tantas vezes, quantas vezes forem necessárias, para que a memória histórica desse fato nos ajude a não repetir seus erros. Mas também pelo modo como esta jornalista captura as informações das pessoas mais simples envolvidas nesta tragédia. Uma parte, um episódio que ela nos relata neste livro me marcou profundamente. Eu partilho com vocês este episódio. É um spoiler básico, né? É uma história no meio de uma centena de histórias, mas esta história é uma história que é muito marcante, ela é muito sintomática de tudo isso que o livro trata, que é uma história oral do desastre nuclear de Chernobyl. Um pai de família foi mandado para trabalhar nas ruínas da usina de Chernobyl. E ele tinha uma esposa e um filhinho pequeno. Quando ele foi para trabalhar, o filho gostava muito de brincar com o pai, e sempre que o pai ia desenvolver algum trabalho, ele era um operário de trabalho pesado, um pedreiro, uma espécie de pedreiro, né? Toda vez que ele ia trabalhar em algum lugar diferente, ele trazia um souvenir, trazia uma lembrança para o filho. E quando o filho sabe que o pai vai para aquele lugar, e todo mundo estava falando de Chernobyl, o filho quer que o pai traga alguma coisa para ele. E assim, o salário era de fome, praticamente não se ganhava o suficiente nem para sobreviver. Então, os operários estavam ali trabalhando iludidos de que não havia radiação, de que não havia problema, de que nada de mal iria acontecer, iludidos. E este pai trabalha, e quando volta para casa, esse pai traz o seu capacete, o capacete que ele usou para fazer o trabalho nas pedrarias do acidente nuclear. E ele não sabe que o capacete está contaminado com energia nuclear. E a criança, o seu filho pequeno, começa a brincar com esse capacete, coloca esse capacete na cabeça, e em pouco tempo essa criança desenvolve um câncer no cérebro e vem a morrer. Então, é uma história terrível, é uma história dramática, né? Mas essa história, ela fala de ignorância, essa história fala da necessidade do trabalho, essa história fala de inocência, e essa história fala da ambição de pessoas inescrupulosas que querem esconder a verdade e que não estão nem aí um pouco preocupadas com a vida daqueles que estão envolvidos nessas situações. Em Chernobyl, infelizmente, a falta de informação para com a população local gerou uma tragédia vezes maior que a do acidente nuclear. Acredito que nós não podemos deixar que a humanidade avance para situações semelhantes ou para outras situações onde a ignorância
leva as pessoas a escolhas que comprometem sua saúde, sua sanidade e a saúde e a sanidade dos seus. Está apresentado o livro. É um livro, mais um livro que tem um aspecto histórico muito marcante, né? O primeiro livro que eu trouxe a vocês também tinha um dado histórico, fazia referência à Segunda Guerra Mundial. Este livro também tem um acento histórico marcante. Penso que isso é importante porque a história é um grande museu. É um museu de coisas que aprendemos. Algumas delas que podemos repetir porque foram boas, outras que nós não queremos repetir porque já causaram mal suficiente na história da humanidade. Reapresento a vocês o livro, publicado pela Companhia das Letras, Prêmio Nobel de Literatura de 2015, As Vozes de Chernobyl, da jornalista Svetlana Alexievich. A história oral de um acidente nuclear, do acidente nuclear de Chernobyl. Espero que você goste dessa indicação. Se tiver oportunidade, leia o livro. A autora tem mais uma dezena de obras publicadas sobre outras situações de guerra e outros episódios da história da humanidade que nos ajudam a pensar para que nós não voltemos a isso nunca mais. Um abraço carinhoso para você e até a próxima indicação de livros, as nossas dicas de leitura. Até breve.